Muito bom dia, querido amigo que me assiste nesse momento. Gostaria de compartilhar uma pequena meditação com todos vocês. Talvez você não saiba, devido à correria, não tão grande correria agora no tempo que estamos vivendo, mas devido ao cotidiano, devido ao seu dia a dia de trabalho, com a família, com os amigos. Talvez você não saiba, mas esse é um tempo em que ele é muito urgente. E eu quero, por meio desse pequeno vídeo, dar 3 informações para você. Gostaria muito que você assistisse esse vídeo sentado com a sua família. Se quiser colocar para que a sua família ouça, coloque as pessoas que você conhece, porque as informações que eu vou dar a você são informações urgentes, muito sérias. Se você me viu ou me vê como um pregador da palavra de Deus, gostaria que você, de forma urgente, soubesse que o que eu vou falar agora é mais urgente do que você imagina. Perdão. Mateus capítulo 24. Antes de dar a primeira informação, eu quero ler Mateus 24, a partir do versículo 6 até o versículo 15. E o texto diz assim: acompanhe comigo Mateus 24, versículo 6 até o versículo 15. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos e pestes em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse é um texto típico que nós utilizamos para falar dos sinais da volta de Jesus. Acontece que os sinais da volta de Jesus estão à nossa frente, diante de nossos olhos. Ainda que preguemos esta mensagem, ela está se tornando muito leviana na mente daquele que prega e daquele que ouve. Mas eu quero trazer 3 informações para você. A primeira informação é que esses eventos que eu acabei de ler aqui com você, eles já estão escritos em uma ordem cronológica. No entanto, de forma simultânea.
Eu vou repetir. Os eventos que eu acabei de ler para você, eles já estão escritos aqui em Mateus 24, versículos 6 a 16, em uma ordem cronológica, em uma ordem de como eles devem acontecer, no entanto, de forma quase que simultânea, todos esses eventos. O primeiro que eu li com você, o versículo 6, diz: e certamente, remen, como diz em grego, de verdade, é certo, em verdade te digo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Já houve um tempo em que o mundo somente ouvia falar de guerras e rumores de guerra. Esse tempo não está distante de nós. Faz poucos anos. O mundo todo, quando se conectava na mídia, na televisão, na internet, era a guerra do Iraque, do Irã, Estados Unidos, Rússia, Japão, não sei. Houve um tempo em que se falar de guerra, em que ouvir falar de guerra, era notícia internacional, notícia mundial. Hoje já não vivemos mais praticamente essas notícias. Mas quando diz que nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerras, aqui diz: vede, olhem para isso, mas não se assustem, porque ainda não é o fim. A palavra fim, ela tem um sentido de algo conclusivo, ou seja, ainda não acabou. Ou seja, Jesus não voltou. Ou seja, o mundo ainda não acabou. Não é o fim. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim. Vocês têm que olhar, não têm que se assustar, mas ainda não é o fim. E o versículo 7 diz: por que isso ocorreria? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso é certo. Por isso que diz: e certamente ouvireis falar. Então é certo que se levantariam nação contra nação, reino contra reino, mas isso já não é mais notícia para você e nem para mim. Isso faz poucos anos atrás, que era notícia mundial, internacional, nacional. E o versículo 8 diz, versículo 7 ainda continua dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá. Veja que após o evento de ouvir falar de guerra, rumores de guerra, nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, diz: e haverá fomes, terremotos e pestes em vários lugares. No mundo se ouve falar muito de fome. Pelo menos há alguns anos atrás, fome era notícia também como guerra. Terremoto, então, tsunamis. Quantos desses você já não ouviu há alguns anos atrás? Poucos anos atrás. Mas sobre pestes. Veja o que o mundo está vivendo agora com pestes. Veja que os eventos estão acontecendo de forma rápida. Ouvimos falar de guerras, de rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, agora pestes. Veja como esses eventos estão ocorrendo rapidamente. São poucos anos de diferença de uma notícia para outra. E a palavra pestes que aparece aqui, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ela praticamente indica como que infecções virais que se propagam rapidamente entre a população. Ela também é usada na experiência de Paulo, quando ele é chamado de peste por propagar rapidamente a mensagem do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto.
Só que eu quero que você entenda agora que quando termina o versículo 6 dizendo é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, olha como começa o versículo 8. Após a citação de pestilência, de peste, diz: tudo isto é o princípio das dores. O que nós estamos vivendo agora com esta peste, que alcançou um planeta inteiro, é o princípio das dores. Ou seja, as dores que nós estamos tendo agora, ela terá seu meio e terá seu fim. Nós estamos no princípio dela. Porque a sequência do evento, após as pestes, após esta pestilência que nós estamos vivendo, com este coronavírus, Covid-19, após este evento, este acontecimento de pestes, o versículo 9 diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sabe para quem Cristo está falando? Para os discípulos dele, que perguntaram no versículo 1 até o versículo 3, diz-no quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda. São os discípulos que perguntam para Jesus em particular. Então, quando Jesus está pregando aqui, ele está pregando para a gente de dentro da igreja, para os discípulos dele. E aqui diz que após a pestilência, já nos últimos dias da história desse mundo, já no fim do tempo do fim praticamente, após a peste, após o evento chamado pestes, diz que então, veja, então é uma sequência do evento anterior. Então sereis atribulados, vocês vão passar por tribulações. Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Você pensa que o mundo não está em busca de informação do porquê das coisas estarem ocorrendo desta maneira, paralisando um planeta todo? Você pensa que o mundo, que os políticos, que os religiosos não estão em busca de informações pelos bastidores para saber por que é que essas coisas estão acontecendo? Você pensa que eles não estão se dando conta de que é por falta de união universal, união de igrejas, união política? Você pensa que não há nenhuma informação sobre isso, que eles não estão tendo? Querido amigo, pode ter certeza que muito em breve, não vai demorar muito, após esta peste da Covid-19, o povo de Deus será atribulado, será odiado de todas as nações, porque será um povo que não se unirá aos outros povos, às outras igrejas. De quem é a culpa do que está acontecendo? Se pergunta e se perguntará. De quem é a culpa? São daqueles que não querem se unir a nós. São daqueles que não querem tirar o domingo como um dia para a família. São aqueles que são sectários. São aqueles que são separados. A culpa é deles. Sereis odiados, vos matarão, sereis atribulados. Esses eventos ocorrerão praticamente de forma simultânea, mas o texto bíblico indica que é muito rápido a ordem, a sequência desses eventos. O versículo 10 diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Você acha que depois que o povo de Deus começar a ser atribulado, começar a ser perseguido, você acha que alguns
vão conseguir permanecer dentro do povo de Deus? Claro que não. Eles serão sacudidos, sairão. Eles sairão de nosso meio. E ainda diz que haverá muitos escândalos. Muitos escândalos. E muitos sairão e irão trair o povo de Deus, irão perseguir, irão entregar o povo de Deus, irão odiar-se uns aos outros. E o texto ainda continua dizendo no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Querido, isso é para nós que estamos dentro. Isso é para a gente de dentro. É muito fácil discernir quem são os falsos profetas fora. Faltará discernimento espiritual para discernir quem são os profetas dentro. Há muitos pregadores que estão se levantando hoje, pregando sobre o tempo do fim, sobre os eventos finais, citando textos que Ellen White nunca falou, mas estão recheando a sua mensagem como que com uma nova luz. O importante é fazer com que a pessoa veja que esta mensagem está brilhando no coração dela. Há muitos pregadores que estão se levantando, anestesiando a mensagem de urgência da volta de Jesus, a mensagem de urgência de preparação, a mensagem de urgência de fazer planos para poder se preparar melhor com a família. O orgulho de muitos pregadores está anestesiando. Cuidado! Cuidado com o sensacionalismo, dizem eles. Cuidado com aqueles que já estão prevendo o decreto dominical, dizem eles. Cuidado com aqueles que já estão prevendo o fim do mundo. Eu não estou dizendo para você, querido, para você ser sensacionalista, para você buscar uma maneira de mostrar que Jesus já está aí voltando, está às portas. Não! Estou querendo dizer para você que alguns pregadores estão se levantando, anestesiando a mensagem de Deus de urgência no teu coração e no coração da tua família. Estão anestesiando, estão fazendo com que você não dê muita importância, estão tornando esta mensagem leviana no teu coração. Cuidado com os falsos profetas que estão se levantando em nosso meio. Há alguns pregadores que estão trazendo mensagens dentro da igreja do céu, do paraíso. Estão trazendo uma mensagem bonita, mas que para você está sendo uma luz nova. Cuidado! Peça a citação de textos do Espírito de Profecia. Peça a citação de texto bíblico. Não é porque a mensagem está sendo bonita para você, para a tua família, que esse pregador tem razão. Cuidado! Não é porque esse pregador tem um conceito moral bom. Não é porque esse pregador tem um conceito bom de um bom pregador que você deve acreditar em tudo que ele diz. Cuidado, amigo! Os falsos profetas que se levantarão serão dentro. Obviamente que fora, mas fora nós já conhecemos. Mas de dentro. Pessoas usando textos de Ellen White para dizer o que ela nunca disse. Fantasiando o céu. Fantasiando a vida no céu. Fantasiando tudo. Cuidado. O versículo 12 diz: veja que esses eventos ocorrerão de forma simultânea. Veja, pestes, escândalos, falsos profetas. Quantos pregadores não estão se levantando nesse momento? Cuidado com os pregadores. Cuidado, amigo. E aí diz o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
O que é que significa isso? De que é que está falando esse versículo? De que evento está se tratando esse versículo? Esse versículo está tratando de um evento onde a palavra iniquidade, ela não deve soar de maneira leviana. A palavra iniquidade é anomia em grego. Anomia em grego. A, como sempre, significa contra, ou anti, ou aquele que é contra, que guerreia contra. Nominhas vem de nomos, lei, aquele que guerreia contra a lei. Após esta pestilência, após esta tribulação que o povo de Deus vai começar a passar por não se unir às igrejas, por não se unir com todo mundo, serão perseguidos. Após a sacudidura, esse escândalo, onde muita gente vai sair da igreja, vão trair, vão se odiar, isso é sacudidura. Após isso, nós temos aí, como simultaneamente acontecendo, guerra contra a lei de Deus, um decreto dominical. E aí diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ou seja, querido, a lei dominical dará direito futuramente a pessoas simples, comuns, de não ter amor, nem mesmo por pessoas simples e comuns que querem adorar o seu Deus de forma certa. Por se multiplicar a guerra contra a lei, ou seja, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, pessoas comuns que hoje você vê, são pedreiros, são padeiros, são professores, são pastores, pessoas comuns que hoje não cometem erros de assassinato, de crime, de morte. A lei dará direito a estes para assassinarem, para matarem, para prenderem. O amor se esfriará porque a iniquidade vai se multiplicar, a guerra contra a lei de Deus vai aumentar. E as leis que serão impostas dará o direito a pessoas comuns e simples de causarem guerra contra os observadores da lei de Deus. É isso que o texto está dizendo. E o versículo 13 diz que apesar dessas tribulações, que começa agora com esta peste, porque é o início das dores, é o princípio das dores, isso vai aumentar até chegar ao seu final, até Jesus voltar. E Ellen White diz que agora os eventos serão de forma rápida, acontecerão rapidamente. Apesar disso, o versículo 13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. De forma simultânea acontece o versículo 14 também. E será pregado este evangelho do reino. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Veja, querido, o princípio das dores começa com a peste. O meio são as tribulações, a sacudidura, o escândalo, o decreto dominical. E aí diz que para vir o fim de todas as coisas é com a pregação do evangelho. Ou seja, aqui está se falando do alto clamor, de uma mensagem que será pregada a todo mundo, mas em forma de testemunho. Não será pregado de casa em casa, de pessoa a pessoa, não. Será um evento que terá um alcance mundial, porque o povo de Deus que estará sendo perseguido, ele será iluminado com o Espírito Santo, será forte pregação, alto clamor, onde pessoas simples, crianças, pessoas incultas serão impelidas pelo Espírito Santo para poderem pregar o Evangelho. Esse testemunho daqueles que estão sendo perseguidos porque estão obedecendo à lei, especialmente o 4º mandamento que tem a ver com o sábado. A perseguição será muito clara para todo mundo. Eles estão perseguindo porque estão sendo obedientes. Estão sendo presos, estão sendo mortos por causa da obediência. Ficará claro para muita gente o testemunho deste povo. E se unirão a nós. É por isso que Apocalipse 18:1 diz, vi outro anjo descer do céu. E este anjo iluminou toda a terra com a sua glória. É o derramamento do Espírito Santo, é a forte pregação do Evangelho que será feita quase que simultaneamente após decreto dominical, após a guerra contra a lei. E veja, querido, a segunda informação está no versículo 15.
A primeira informação que eu dei para você é que esses eventos estão em ordem cronológica aqui em Mateus 4, 6 a 16. E eles ocorrerão de forma que simultânea praticamente. Eles acontecerão de forma rápida. De forma rápida. O versículo 15 diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os campos. Aqui não diz então os que estiverem na Judéia planejem para ir para os montes. Planejem, façam planos. Não! Aqui está dizendo fujam para os montes. A preocupação que eu tenho hoje, como um simples conhecedor de um pouco da Bíblia, é que muitos falsos pregadores estão anestesiando a mensagem de urgência de você preparar a sua vida com a sua família, de você preparar um lugar lá no campo, para poder um dia fugir para lá. Não estou dizendo para você fugir da cidade agora, mas estou dizendo para você preparar-se, planejar. Enquanto você e eu estamos em boas circunstâncias, planejemos. Chegará um momento em que a perseguição será tão grande que você e eu encontraremos dificuldades de planejar para poder fugir. E se fugir, não fuja muito para longe, perto da cidade, porque Deus vai precisar de nós para pregarmos o Evangelho na cidade. Aproveite o tempo agora de pregar. Aproveite o tempo agora de evangelizar seu vizinho, seu amigo, sua família. Aproveite. A terceira informação que eu quero dar para você, ela é muito importante. Muito em breve, 3 grupos de pessoas vão ressuscitar antes da volta de Jesus. Quando a mensagem do Evangelho for pregada a todo mundo em forma de testemunho, então virá o fim, 3 grupos de pessoas ressuscitarão antes da volta de Jesus. Ellen White diz que, no livro Grande Conflito, página 593 a 597, ela amplia a questão da ressurreição especial citada em Apocalipse 1:7, Daniel 12, versículo 2, e Mateus capítulo 27, versículo 62 a 65. Ela amplia. Ela diz que quem morreu crendo na mensagem do terceiro anjo antes de 1844 ressuscitarão antes da volta de Jesus. O segundo grupo que ressuscitará antes da volta de Jesus serão os piores inimigos da verdade, ela diz. E como você e eu sabe, como nós sabemos, o terceiro grupo que ressuscitará são aqueles que traspassaram a Jesus, que mataram a Jesus, que participaram do julgamento de Jesus. Eles ressuscitarão. E esta profecia está em Mateus capítulo 27, versículos 62 a 65, quando Jesus estava sendo julgado. Ele diz: e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, sentado, e vereis ele vindo sentado, à destra do Deus Todo-Poderoso. Então ele faz a profecia de que aqueles que estavam condenando ele veriam ele voltar. Então como eles verão se eles não ressuscitarem? Então eles precisam ressuscitar. Quando estes 3 grupos de pessoas ressuscitarem, eles se unirão aos vivos que serão transformados em um piscar de olhos e aos mortos em Cristo de todos os tempos, que também serão ressuscitados. Estes 5 grupos de pessoas, os que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo, os piores inimigos da verdade, os que traspassaram a Jesus, os que estão vivos, que são justos, os que estão vivos, que são injustos, e os mortos em Cristo, estes verão a volta de Jesus. Os piores inimigos da verdade, os que traspassaram a Jesus,
Eles vão acompanhar a volta de Jesus do início ao fim. Mas os justos que ressuscitarem de todos os tempos, os que morreram na mensagem crendo na mensagem do terceiro anjo, antes de 1844, estes vão se unir àqueles que são justos, que estão vivos, e serão transformados para receberem incorruptibilidade e imortalidade, e para terem o seu corpo semelhante ao corpo de glória de Jesus. Quando eu penso nisso, eu penso na minha salvação. Eu sou pecador, assim como você é pecador também. Pecador é aquele que não se considera justo por seu próprio mérito ou por suas próprias obras. Pecador é aquele que sabe que para que ele seja salvo é necessário que seja imputada a justiça de Deus nele. Cá para nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós que somos estudiosos da Bíblia, olhamos para a justiça de Deus com um olhar humano. Quando Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 1 a 3, e diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Sabe, querido, a justiça do homem, ela implica em ódio, em vingança, em condenação, em castigo. Ela praticou isso, então ela tem que pagar. Ele cometeu isso, então ele tem que pagar, tem que ser julgado, tem que ser condenado. A justiça de Deus é diferente da justiça humana. Para você que crê no juízo investigativo, como você pode crer que a justiça de Deus é imputar castigo, condenação em uma pessoa se Cristo pagou por ela? Por que carregar ódio, juízo, condenação dentro do coração por uma pecadora, por um pecador? Para que ele pague aquilo que ele cometeu ou para que ela pague aquilo que ela cometeu? Se a justiça de Deus não se imputa castigo, a justiça de Deus imputa graça, misericórdia e perdão. Por acaso você não sabe que todos aqueles que participam do juízo investigativo lhe é imputado perdão? Você não sabe que aqueles que participam do juízo de investigação hoje, eles não participarão do juízo de execução após o milênio? Por que é que nós, quando vemos uma pessoa que comete pecado, que comete um erro, seja um bandido, um assassino, um criminoso, nós queremos que a justiça de Deus se cumpra nele, como se a justiça de Deus imputasse castigo, condenação, como se Cristo não houvesse pagado o preço. Que sofra as consequências do seu ato, porque Deus é justo. Que sofra a consequência dos atos que você quer que ele sofra. Mas o que Deus quer fazer com a sua justiça, com aquele que erra, é perdoá-lo, restaurá-lo, salvá-lo ou salvá-la. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Mas que tipo de santo é você para entender a justiça de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como você imagina Deus, assim Ele é para você, e assim você vai pregar para as pessoas que te ouvem. Qual é o conceito que você tem de Deus, teologicamente falando, biblicamente falando? Qual é o conceito? Qual é o conceito de justiça que você tem de Deus? Dikaiossin, justiça. O que diz Mateus capítulo 3, versículo 15, 16 e 17?
Por que Jesus foi batizado? Ele foi batizado para dar o exemplo, ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus. O texto diz que ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus. A palavra justiça significa um ato declaratório, declarar alguém justo, considerá-lo como justo, mesmo ele não sendo. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, foi declarado pecado por nós. Jesus, ele foi batizado porque antes ele foi declarado pecador, para que você e eu, por meio do batismo dele, fôssemos declarados justos. A justiça de Deus se cumpre quando lhe é imputada nosso pecado sobre ele e quando ele imputa a justiça dele sobre nós. Nós seremos salvos não é por causa de nossas obras. Nós seremos salvos pela vida perfeita de obediência de Jesus e pela morte vicária dele. É por isso que nós seremos salvos. E se nós aceitarmos ele como nosso substituto, nós veremos que a justiça dele é para salvar, não para castigar, não para condenar. Ah, mas ela errou. Ela tem que pagar. Deus tem que fazer ela pagar. Saiba que a justiça de Deus imputa graça, misericórdia e perdão. Aquele que aceitar a justiça de Deus não aceitará o juízo executivo de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo no juízo de investigação, onde Cristo está investigando os meus e os teus pecados. Há algumas pessoas que se acham justas e santas aos seus olhos. Quando vem um pecador que trouxe um pecado exposto, ou uma pecadora que trouxe um pecado exposto, eles começam a se comparar com esses pecadores. Eu não sou como ele. Batem no peito. Não sou como esse pecador. Eu temo a Deus. Não sou como ele. Cuidado, amigo. Cuidado. Não deixe que esse orgulho farisaico, se eu posso chamar assim, me desculpe, tire você do lugar mais precioso que você almeja. Não deixe. Ellen White diz que aqueles que choram pelo pecado dos outros receberão o Espírito Santo. Aqueles que condenam, que denigrem, que castigam, que levam a juízos, enquanto estes estão fazendo isso, Ellen White diz que Cristo está reclamando esse pecador arrependido como sendo seu, porque o seu sangue comprou este pecador. Deus abençoe você, amigo. Ore por você e por sua família. Ore por mim também. Ore por mim para que eu tenha, pelo menos na prática e na teoria, o verdadeiro conceito de um Deus todo-poderoso e amoroso, e que imputa justiça ao ser humano, perdoando-o, restaurando-o e salvando-o. Deus abençoe você. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Amém.